Bem-vindos ao podcast Parapsicologia na Prática. E o nosso tema de hoje é como acabar com a ansiedade. Meu nome é Wilson Rafael Stolf, parapsicólogo clínico há mais de 26 anos, psicólogo de formação, diretor do IPAX Curitiba também há já mais de 20 anos e clínico para hipnoterapeuta, né? Em atendimentos individuais, palestrante, escritor, né? Então esse é um pouco da nossa história. Eu sou Anivalda Nazário Stolf, esposa deste lindo e grande homem. Sou parapsicóloga clínica e hipnoterapeuta, também desde 2010, atuando exclusivamente nessa área da parapsicologia. Além de professora, palestrante, né, coautora aí de uma obra também que temos, né? E esta obra, né, que para vocês já conhecerem um pouco, que temos esta obra, Parapsicologia Clínica e Hipnoterapia, né? Esta bela obra aqui que traz aí informações justamente sobre a nossa área de trabalho, né, Wilson? Estou. E agora falando de ansiedade, como acabar com a ansiedade? Primeiro, é possível acabar totalmente com a ansiedade, Wilson? A ansiedade, até certo nível, ela é importante e necessária, né? Aquela expectativa, aquela coisa que você vai fazer, mas é a primeira vez ou vai em público, isso é normal e necessário. É natural ter certo grau de ansiedade. Mas tem um grau de ansiedade que é tremendamente prejudicial, que trava, que limita, que impede, que a pessoa não vai fazer por causa da ansiedade, da dor de barriga e um monte de coisa, por conta desta ansiedade muito acima do normal e do natural, né? Ou seja, ansiedade se trabalha nas causas, né? Sempre. Que já vamos falar, para baixar, para diminuir, para equilibrar. Porém, não se tem como acabar definitivamente com a ansiedade, porque a ansiedade também gira em torno de expectativa, né? Então, tem um lado muito importante, bom, até do alerta, né, que a ansiedade tem por trás. Então, o que nós vamos buscar falar aqui é como acabar com essa ansiedade exagerada, né, com aquilo que deixa a pessoa num nível de sufoco, de desespero, muitas vezes chegando até uma crise de pânico. Exatamente. Né? Então, nesse sentido que é necessário trabalhar para acabar com a ansiedade exagerada, né? Porém, mais uma vez, enfatizando que não se acaba totalmente com a ansiedade, é algo natural do ser humano, né? Perfeito. Porque nos casos extremos, ela leva a prejuízos muito grandes, né? Como já dissemos, de travar, de não dar conta, de falhar, de fazer errado, porque está super angustiado, super ansioso, ansiosa. E isso leva a resultados negativos, né? Por conta dessa apreensão, dessa coisa muito forte. Mas isso tudo tem uma origem, né? Tem um porquê desta ansiedade exagerada, não? E podemos falar de como surge a ansiedade, do porquê que a ansiedade exagerada ela acontece? Sim. Então, a ansiedade, essa ansiedade exagerada, ela sempre tem relação com um medo de algo, um medo de que não vai dar conta, um medo de que um perigo possa acontecer. Então, ansiedade envolve medo, que envolve insegurança. Não é verdade, Wilson? Então, sabemos que a raiz principal da causa exagerada de ansiedade é uma insegurança programada a nível mental profundo, né? E que então vai aí desencadear numa ansiedade exagerada. Perfeito, porque quando há segurança, ainda que haja um grau de ansiedade, então é normal, mas está segura diante daquilo que vai fazer, né? No caso da ansiedade excessiva, ela decorre então dessa expectativa de insegurança por conta de que em algum momento na história da pessoa passou por situações de vexame, de falhar, de não dar conta, de ter tido algum problema muito sério diante de um público, diante de uma situação que levou à insegurança. Então, com base nessa experiência no passado,
o subconsciente sempre vai buscar fazer relação com o que aconteceu no passado, que é onde estão as informações a nível subconsciente, e que este usa, então, dessas informações para mandar, então, segurança, insegurança, medo, ansiedade, enfim, de acordo com o que aconteceu no passado. Então, em parapsicologia científica, sempre vai se ver onde nasceu o exagero de ansiedade. Houve alguma coisa, necessariamente, senão a pessoa não terá ansiedade. Então, tem um porquê de a pessoa ser excessivamente ansiosa. Então, é nesse campo de atuação que a parapsicologia vai atuar, no subconsciente, onde tem esse registro, como disse, diante de algum momento, lá na infância, talvez a própria mãe, na vida intrauterina, no nascimento e tal, né? Na escola que tenha passado por uma situação de vergonha. Há muitos casos, muitos relatos no nosso consultório, por exemplo, que a criança, quando pequena, numa educação muito rígida, foi impedida de ir ao banheiro, por exemplo, e fez xixi na sala de aula. Isso é extremamente vergonhoso para aquela criança, todo mundo ri dela, faz chacota e tudo mais. Então cria um quadro assim, de ansiedade tremendo diante de uma situação que vai ter problema dessa natureza de novo, ou que ter levado uma reprimenda muito forte, exagerada, de uma professora, ou do pai, ou da mãe, especialmente diante de pessoas que o subconsciente registra que diante de alguma coisa diferente, nova, ou pessoas estranhas, é muito perigoso de passar pela mesma situação de quando lá a criança bem pequena esteve num contexto assim. Né? Então, esse exemplo, né, e outros que vamos trazer aqui, não é interessante e importante? Então, aproveite e inscreva-se no nosso canal, compartilhe, envie para aí pessoas que também possam se beneficiar compartilhando esse conteúdo. E assim, você também será avisado de novos conteúdos que traremos aí para utilizarmos nessa prática diária. Então, um exemplo também que quero trazer aqui de uma pessoa que atendi, e foi na semana passada, com um quadro de ansiedade muito intenso. E buscando as informações para identificar de onde está registrada essa origem da raiz da ansiedade, encontramos no mínimo três situações diferentes, porque também vamos identificar que uma vai se somando à outra. Então, inicia lá na vida intrauterina, né, quando essa mãe passa um susto muito grande, que essa gravidez corre risco, então uma gravidez de risco que pode até ir para um aborto. Então essa mãe vive essa gravidez numa ansiedade. Então aí tende a estar a origem primeira, né, a raiz da dificuldade. Só que vieram outros elementos, né, como o Wilson já mencionou, na infância dessa criança, então já ter aí um quadro de ansiedade e vai fazer uma apresentação na sala de aula como criança, e se sente muito insegura, fogem as palavras e os coleguinhas começam a rir. O que ocorre é que intensifica, né, esse medo, essa insegurança que tende aí a respaldar em ansiedade. E assim foi depois situações envolvendo na adolescência os primeiros namoros. Então esses casos vão reforçando e mostrando como uma situação inicial vai sendo intensificada com as que vêm ao longo da vida, né? Então a gente vai sempre investigar a história da pessoa para poder estar aí trabalhando a causa, a origem dessa ansiedade extrema. E como é interessante, porque se a pessoa já tem uma causa primária de ansiedade, que é então nesse caso lá durante a vida intrauterina, ela já está insegura diante das coisas da vida. Então, com mais facilidade ainda, pela própria insegurança, a ansiedade que ela já tem de origem, ela vai se ver diante de novas situações semelhantes, porque ela já está insegura por consequência desse primeiro quadro, né, dessa programação primária. Então, as coisas vão se sobrepondo e vão se fortalecendo. Então, se não trabalhar a causa primária, né, vamos ter probabilidade de continuar com essa ansiedade. Poderá melhorar um pouco hoje, mas amanhã aparecer de novo, porque a causa primária não tenha sido trabalhada
na sua essência. E aí, Exato. então, outras secundárias vão fortalecendo a primária, certo? Então, Exato. acho que não é suficiente, no caso terapeuta, no caso do parapsicólogo clínico, formado no IPAX Curitiba, não é suficiente dizer, não, mas você agora é grande, você é adulta, você é bonita, você é inteligente. Não, isso é tentativa de ganhos secundários. Isso não resolve. Tem que ter ganhos primários, que é justamente trabalhar a causa primária do problema, né? Aí sim, aí quando se trabalha, estabelece lá na causa primária a solução definitiva, então, por consequência, vai estabelecer um quadro de segurança, porque aquele quadro de insegurança já foi superado na sua origem. Então, aí tende a não atrair mais situações que reforcem a insegurança e a ansiedade por consequência. Aqui já estamos, observe que aqui já estamos falando de um trabalho terapêutico de reprogramação mental a nível mais profundo, utilizando técnicas como a hipnose, a hipnoterapia, né, que favorece a regressão de memória, né, e a reprogramação mental, que é o ápice, né, que a gente chama do trabalho terapêutico da parapsicologia clínica, trabalhando especificamente com essas questões da pessoa. Então, a parapsicologia tem aí técnicas, métodos para serem utilizados, como esse que já mencionamos e outros, né? Envolvendo, sim, práticas diárias que já podem ajudar, que já vão sinalizar também se é possível ou não, né? Envolvendo até técnicas de respiração diafragmática, assim como o mindfulness, a meditação, várias técnicas que vão sendo colocadas paralelamente para esse contexto ser resolutivo. E tudo isso que aqui estamos mencionando, né, Wilson, são os conteúdos que a gente trabalha no curso de parapsicologia. Então, uma das formas de você também poder se trabalhar, né, além do trabalho terapêutico, dos trabalhos conscientes, é também nessa formação incrível que a parapsicologia proporciona aí, hoje até com dois tipos de formação, uma voltada para o autoconhecimento e esse desenvolvimento, onde a pessoa faz um mergulho em si, e uma segunda formação em que, além disso tudo, também vai aí aprender a desenvolver técnicas e métodos, se formar aí uma formação em parapsicologia clínica e hipnoterapia. Isso, portanto, você pode estar pensando que isso é curso muito caro, muito longo, tal. Pergunto, qual o valor de ficar a vida inteira ansiosa, o tempo todo, dificultando relacionamentos, oportunidades profissionais? O que é mais caro? É resolver o problema ou ficar com esse peso por resto da vida, não é? Exato. Então, sempre trabalhamos nessa questão em parapsicologia científica, pelo IPAX, em resolver o problema na sua origem. Não apenas teorias superficiais, mas por isso parapsicologia na prática. Esse é sempre o enfoque da formação inclusive, né? Como é que na prática a gente precisa resolver a questão. Exato. Né? E parapsicologia científica, que é essa que vai ao encontro de muitos fundamentos científicos trazidos por inúmeros autores, pesquisadores, cientistas, né? A exemplo, que trabalhamos bastante, Bruce Lipton, que é o grande pai da epigenética, e assim outros autores que trabalham esse funcionamento da mente, o conhecimento da mente, e tudo que envolve, porque tudo está relacionado com a mente humana, né, Wilson? Principalmente buscando o funcionamento da mente, como é que ela funciona. Então, com Joseph Murphy, por exemplo, né, conhecido de muitas pessoas, na questão da física quântica, o Amit Goswami, né, como lidar com a física quântica, e a própria parapsicologia, o próprio fenômeno paranormal, trata de física quântica. E assim outros autores que embasam a nossa formação, né? E além disso, ainda temos aí um grande congresso que ocorre dias 1 e 2 de agosto, que você também está convidado aí a participar. Então, está interessado, seja no congresso ou no curso de formação, que o congresso é presencial, o curso de formação ele pode ser online ou presencial.
né? Então, fica aí a dica, fica aí as orientações. Clique abaixo, né? As informações estão abaixo e você pode acessar e se desenvolver para também aí ter recursos para equilibrar, baixar, diminuir a ansiedade, se livrar da ansiedade exagerada, que isso atrapalha qualquer um. Venha, faça parte dessa caminhada, essa história que ela é fantástica, é maravilhosa. Esteja conosco, até nosso próximo episódio. Até lá.